E fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jucálculos. Eu sou o professor Éder e esse é nosso canal para aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender ou relembrar como resolver desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de dispersão do conjunto, ou seja, uma medida que indica quão uniformes são os dados desse conjunto estudado. O desvio padrão demonstra a distância dos valores em relação à média do conjunto. Quanto mais próximo a zero for o desvio padrão, menos dispersos são os dados daquele conjunto. O cálculo do desvio padrão é feito com base na seguinte fórmula. Conforme vocês podem observar, é a raiz quadrada da somatória da diferença entre cada um dos elementos do conjunto com a média, dividido pela quantidade de elementos desse conjunto. Ficou difícil, né? Mas para simplificarmos, vocês assistiram a aula de variância? Se assistiram, vocês podem observar que a fórmula do desvio padrão é a raiz quadrada da fórmula da variância, como aqui mostrado lado a lado. Por isso que eu deixei a fórmula da variância ao lado da fórmula do desvio padrão. Vocês podem ver que é a mesma fórmula, ele só muda a raiz quadrada. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Você vai lá, assiste, entende como se resolve a variância e volta aqui e continua aprendendo comigo sobre desvio padrão. Vai, que eu te espero aqui. Então, com base nessas duas fórmulas, nós vamos simplificar como resolver o desvio padrão. Então, nós vamos passo a passo. O primeiro passo, nós calculamos a média dos dados do conjunto. O segundo passo, nós vamos calcular o quadrado da diferença de cada um dos elementos do conjunto em relação à média. O terceiro passo, nós vamos calcular a média dos resultados obtidos no passo anterior, que é o que a gente faz para calcular a variância. E por último, a gente vai calcular a raiz quadrada do resultado obtido no passo anterior. Muito simples. Só falando é complicado, não é mesmo? Então, para a gente exemplificar e interiorizar o que a gente acabou de aprender, eu trouxe um exemplo. Então, no nosso exemplo, diz que para a gente calcular o desvio padrão de uma fábrica que produz peças para automóveis, como indicado abaixo. Então, nós temos uma sequência de 5 funcionários que produz uma quantidade de peças. Então, Paulo produz 11 peças, o Marcos 9 peças, o Fábio 13 peças, André 7 peças e José 10 peças. Então, vamos iniciar essa resolução. A primeira coisa que nós vamos fazer no nosso passo a passo, o primeiro passo diz para a gente calcular a média dos dados do conjunto. Então, vamos fazer isso. A média, neste caso, a média aritmética simples, diz que o Paulo produziu 11 peças, o Marcos 9 peças, o Fábio 13 peças, o André 7 peças e o José 10 peças. Como diz no conceito de média aritmética que a gente já aprendeu em aulas anteriores também, a gente soma todos os elementos do conjunto e divide pela quantidade de elementos desse conjunto. A média aritmética, neste caso simples, somei todos os elementos do conjunto, que dá 50, e dividi pela quantidade de elementos do conjunto e cheguei na média aritmética 10. Então, todos os funcionários juntos produzem 10 peças,
como média. No segundo passo, diz para a gente calcular o quadrado da diferença de cada um dos elementos do conjunto em relação à média que a gente acabou de calcular. Vamos fazer isso então, que nada mais é que a gente calcular a variância. Para a gente calcular a variância, diz por conceito que eu tenho que tomar cada um dos elementos, subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Então, tomei 11 peças que o Paulo fabricou, subtraí de 10, que é a média, e elevei ao quadrado, mais 9 peças que o Marcos fabricou, subtraindo da média aritmética, que é 10, e elevando ao quadrado, mais 13 peças que o Fábio fabricou, menos 10, que é a média aritmética, elevando ao quadrado, mais, vou dar continuidade aqui embaixo, 7 peças que o André fabricou, subtraio da média, que é 10, e elevo ao quadrado, mais 10 peças que o José fabricou, subtraio da média, que é 10, elevo ao quadrado e divido tudo isso pela quantidade de elementos, que é 5. Vamos resolver essa parte então. Diz aqui que a variância é igual a 11 menos 10 é 1. 1 elevado ao quadrado é 1, mais 9 menos 10 dá menos 1, elevado ao quadrado, 1 positivo, mais 13 menos 10 é 3. Elevando 3 ao quadrado é igual a 9, mais 7 menos 10 é menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado é 9, mais 10 menos 10 é 0. 0 elevado ao quadrado é 0 mesmo. Dividido por 5 elementos no conjunto, a variância é igual a 20 dividido para 5. No terceiro passo, diz para a gente calcular a média dos resultados obtidos no passo anterior, que foi calcular o quadrado da diferença de cada um dos elementos do conjunto em relação à média. Ou seja, é só a gente resolver o que está aqui. Diz que a variância, então, neste caso, 20 dividido para 5 é 4. O quarto passo diz para a gente calcular a raiz quadrada do resultado obtido no passo anterior. Ou seja, para a gente calcular o desvio padrão, basta a gente obter a raiz quadrada da variância. Então, vamos fazer isso. O desvio padrão, então, é o quadrado da variância, que neste caso o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância, que deu 4. O desvio padrão desta fábrica de peças de automóveis é igual a 2. Com isso, a gente verifica que um baixo desvio indica que os dados estão próximos da média ou do valor esperado. Já um alto desvio padrão indica que os dados estão muito espalhados segundo aquele evento que a gente está estudando. Ou seja, o desvio padrão é importante para medir a dispersão dos seus dados. Ele é uma medida estatística que mede o quanto seus dados se afastam da média. E finalizamos assim mais um conteúdo. E se ele fez sentido para você e foi útil, deixa seu like para fortalecer o canal. Convido todos vocês para se inscreverem. Não se esqueça de acionar o sininho de notificação para não perder mais nenhuma postagem. E compartilhe o vídeo para que consigamos levar o conteúdo para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.